A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma aula da Escola Dominical, mais uma aula preparatória para você que é professor da Escola Dominical. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse vídeo também pode e deve ser enviado para os alunos. Pega o link desse vídeo e manda para todo mundo. Fala para a gente aqui nos comentários como que está acontecendo, como que está aí a movimentação em relação à presença das pessoas no templo. Você está conseguindo, está sendo de forma gradual? Como que está aí no seu estado? Fala pra gente de onde você nos assiste. Por exemplo, aqui em Campinas, São Paulo, está tudo fechado, é tudo online, tudo virtual, tá bom? Então fique atento, fala pra gente nos comentários, na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, segue meu Instagram, @DenisPereiraOficial, TikTok, @DenisPereiraOficial, Facebook, segue tudo, no Telegram, Denis Pereira Oficial, inclusive para receber vídeos diretos, não apenas link, mas os vídeos, tudo que eu produzo todos os dias para as redes sociais. Se você quer receber direto no seu celular, me segue lá, entra lá no Telegram, Denis Pereira Oficial, você vai receber, inclusive esse vídeo aqui, não dá para mandar pelo WhatsApp, esse vídeo aqui de 20 e poucos minutos, no Telegram dá para mandar e não atrapalha a memória do celular, então vem para o Telegram. E eu sei que muitos dos professores da escola dominical lideram os departamentos, ou seja, lideram os adolescentes, lideram os jovens. Então, preste atenção nisso. Próxima segunda, 13 de julho, às 9 da noite, aqui no canal Denis Pereira Oficial, estará acontecendo uma live treinando líderes. Estamos vivendo um novo tempo. Um novo tempo traz novos desafios e novos desafios pedem novas ferramentas, novas habilidades. Então não perca, 13 de julho, próxima segunda, às 9 da noite, chama todo mundo, envia esse vídeo e o convite para todo mundo que você conhece, para todo o seu campo de trabalho. Coloca no Instagram, me marca lá, @Denis Pereira Oficial, posta no Facebook, chama todo mundo, será um tempo muito especial, incluindo aí um presente, um material de apoio que eu vou enviar de presente para você em PDF, para você acompanhar no seu smartphone. Então fica com a gente, nos acompanha aqui nesse canal. Tem muita coisa de Deus para abençoar sua vida, sua liderança e com isso aqueles que você lidera. Vamos então para a nossa aula, lição 2, na classe de juvenis. Alunos, todos os envolvidos. Portanto, vamos aqui à nossa lição 2, na classe de adolescentes, os adolescentes vencedores. Se você quiser, torne-se membro deste canal, clica aqui nesse botão, seja membro, vai aparecer aí os benefícios de você tornar-se membro do nosso canal, e também no link aqui na descrição tem um link, apoie o canal, clique aí. Nesse tempo de quarentena, templos fechados, todas as ministrações canceladas para este ano, contamos com a sua generosidade. Lição 2, adolescentes vencedores, obedeça aos pais. Meu Deus, obedeça aos pais. Provérbios 15, 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Lembra do lema? Lembra do meu lema? Cemitério, necrotério, IML, Fundação Casa, Cadeia, enfim, todo centro correcional que tem aí para adolescência, em cada lugar do Brasil é um nome, né? Enfim, aí, do seu estado aí. Esses lugares têm algo em comum. O quê? Eles estão cheios de filhos alegres, criativos, inteligentes, porém desobedientes. Olha só, presta atenção. Você foi escolhido por Deus para a missão de ensinar a sua palavra, portanto, valorize o trabalho, procurando a cada dia se preparar com esta maravilhosa lição. Dar aula na escola dominical é uma missão, é um ministério, é algo extraordinário. Eu amo isso, por isso que eu estou aqui com vocês. Desenvolva
o seu ministério de dar aula. Se você está chegando aqui agora, fique com a gente. Se você dá aula há muito tempo, seja renovado. Se está chegando aqui agora, seja encorajado. Mas eu não sei, mas fique aí, vá trabalhando, vá se envolvendo e com certeza você desenvolverá um bom trabalho para a obra de Deus. Você já parou para pensar como seria um mundo sem leis, sem regras, sem normas? O que aconteceria numa cidade como São Paulo ou Nova York se não existissem leis de trânsito? Né? Talvez alguém possa dizer assim, seria maravilhoso. Imagine você andar num centro da cidade, não ter semáforos, não ter limite de velocidade, não ter radar. Não é? Então, para que existe isso, esses sinais? Gente, os sinais, eles servem para preservar a vida. Né? Os limites, eles servem para preservar a vida e garantir a ordem e o direito às pessoas. Então você entra na estrada ali, tá lá uma placa, velocidade máxima permitida, 100 por hora, é 100 por hora. Aquela velocidade, ela está ali, por mais chato que pareça, principalmente se você estiver num carro possante, numa moto possante, mas aquele limite que está ali é para preservação da sua vida. Quem é inteligente entenda. Então, Deus criou o mundo, instituiu leis no universo moral com o objetivo de nortear e harmonizar a vida humana e deu aos pais a tarefa de transmitir essas leis aos filhos. Portanto, quem quer ser abençoado precisa aprender o caminho da obediência. Não há um caminho melhor do que o caminho da obediência, que quando obedecemos, nós estamos respeitando as autoridades que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. E pai e mãe são autoridades estabelecidas por Deus sobre a nossa vida. Vale lembrar que quem não obedece pai e mãe terá dificuldade nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Porque nós estamos em uma sociedade onde existem regras, existem leis, existem limites, existem organizações. Isso é muito importante. E onde é que a gente aprende a obedecer, fazer as coisas direitinho, a ter disciplina, obedecer a autoridade? É dentro de casa, desde pequeno. E eu não posso esquecer, eu não vou esquecer, porque como eu não escrevo roteiro, eu tenho que ir falando conforme eu vou lembrando. Você sabe que a obediência, presta atenção nisso aqui, a obediência, ninguém nasce obediente. Na verdade, o ser humano nasce rebelde por causa do pecado. De fato que a obediência precisa ser ensinada. Ou seja, cada ser humano precisa aprender a ser obediente. Com quem que o ser humano aprende a ser obediente? Com os seus pais em primeiro lugar. Nós aprendemos o caminho da obediência, portanto o caminho da bênção do Senhor, através dos nossos pais que nos ensinam a obedecê-los. Muito bem. Isso significa que os meus pais me ensinaram a ser obediente. E me ensinando a ser obediente a eles, eu louvo a Deus porque eu aprendi a ser obediente a eles e com isso eu estava sendo obediente a Deus. Entende isso? Quando você é obediente a pai e mãe, você está obedecendo a Deus. Por isso que eu digo que o mais beneficiado com a obediência não são os pais, são os filhos. Por isso que é interessante a obediência. Agora presta atenção. Os meus pais me ensinaram o caminho da obediência. Eu estou ensinando os meus filhos o caminho da obediência. Os meus filhos, daqui a algum tempo, vão ter que ensinar os filhos deles o caminho da obediência. Os meus netos vão ter que ensinar os meus bisnetos o caminho da obediência. Só tem um detalhe. Você só consegue ensinar aquilo que você pratica. Tem gente reclamando que tem filhos rebeldes hoje. Deveria olhar para trás e dar uma olhada que tipo de filho foi. Porque o tipo de filho que você foi, o tipo de filho que você está sendo, vai determinar o tipo de pai que você vai ser. Então tem gente reclamando que o filho não é obediente, mas é porque não consegue ensinar a obediência aos seus filhos, porque nunca praticou. Porque você não consegue ensinar aquilo que você não pratica. Então presta muita atenção quem quer ser desobediente, achar que é o tal, achar que é o esperto. Amanhã você vai precisar ensinar os seus filhos a te obedecerem. Mas você só vai conseguir se você praticar a obediência com seus pais hoje. Eita glória! Os pais me amaram, os adolescentes me odiaram agora. Por que tenho que obedecer? Quantas vezes você já não se sentiu pressionado diante das cobranças dos seus pais, da igreja,
não é? E dos professores. Talvez já tenha esbravejado, estou cheio de regras, não vejo a hora de completar 18 anos e me tornar independente. Mas até que ponto você está certo e eles errados? Você sabia que a obediência é um princípio básico para os filhos que querem ser abençoados por Deus? Ei, tem gente querendo a bênção de Deus, mas quebrou princípios. E quem quebra princípios quebra a cara. Deus não abençoa quem quebra princípios. Quem quebra princípios corre atrás da bênção. Quem cumpre princípios relaxa. Por quê? Porque a bênção de Deus está disponível para quem cumpre princípios. O apóstolo Paulo escreveu: o dever de todo filho cristão é obedecer ao pai e à mãe, porque isso é certo. Por que isso é certo? Porque Deus diz que é certo. Deus concedeu aos pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinar-lhes os seus mandamentos. As proibições, as sinalizações, elas são um alerta. Elas são como um radar para o motorista respeitar a velocidade. E quando o motorista respeita a velocidade, quem é que é beneficiado, gente? É o departamento de trânsito? Não, é o motorista. Amigo, vá devagar, porque tem um perigo, tem uma curva, a estrada está escorregadia, choveu. Se você ignorar os sinais, os alertas, os limites, quem é que vai sofrer? O problema é que quando os filhos fazem isso, eles não apenas sofrem, eles fazem os pais sofrer, eles machucam os pais. Do mesmo modo, alguns pais precisam ser mais exigentes com os filhos para que eles obedeçam. Por isso, compreenda seus pais, o rigor usado por eles é para o seu próprio bem. Isso não é difícil, isso não é fácil de entender. Nós vemos numa geração, nós vemos numa sociedade em que todos os valores, em que todos os princípios, em que todos os limites foram jogados fora. Jogados fora. É verdade que os nossos pais, algumas coisas eram excessivas, é verdade. Mas, por outro lado, para evitar os excessos de muita dureza, a gente deixou a coisa assim muito mole também. Então existem pais que não exercem o mínimo de autoridade sobre os seus filhos. Não tem. Tá? Então, às vezes os pais se excedem. Você sabe que o nosso manual enquanto pai é a Bíblia, mas cada filho é um filho, cara. Deus, cada filho é um filho. Então não é fácil. A intenção nossa, enquanto pais, é sempre ajudar. E ele coloca aqui, procure honrar seus pais mesmo quando acreditar que estão errados. Você pode expressar suas opiniões sem desrespeitá-los. Não é? Quando eu era criança, o nosso mundo se resumia ao quê? Ao que a gente via na igreja, na escola, em casa. Não tinha TV em casa. Não tinha internet. Hoje tem TV em toda a casa. Tem internet na mão de todo mundo. Então, o adolescente de hoje ele tem muito mais argumento do que o adolescente que eu fui há 20 anos atrás. Ok? Agora, é possível argumentar sem desrespeitar. É possível argumentar sem desrespeitar. Outra coisa, a obediência não deve ser manifestada para pais bons, pais crentes. Não. Pai e mãe são dignos de respeito. Por quê? Porque seremos julgados não pela maneira como as pessoas nos tratam, mas pelas nossas próprias ações. Então, um filho que maltrata os seus pais porque o seu pai não é legal, porque o seu pai é chato, tudo bem. Deus vai ter um particular com o seu pai, mas vai ter com você também, porque você não cumpriu o princípio bíblico da obediência. O preço da desobediência. Né? Então, é fácil querer ter a idade da liberdade. Aos 18 anos. Eu costumo dizer aqui em casa. Alcançar a idade da liberdade não é o problema. É só uma questão de tempo. O problema é o que você vai fazer quando tiver liberdade para escolher, para decidir, para ir e vir. Tiver dinheiro. O que você vai fazer com essa liberdade? Se você jogar tudo para o ar e se rebelar contra tudo, não valeu nada. Para você foi uma maldição essa liberdade. Por isso que é preciso crescer. Deus nunca obrigou o homem a seguir a direção por ele estabelecida. Porém, andar fora da direção de Deus é uma loucura. Deus nos fez com o propósito de ser criaturas dotadas de livre-arbítrio.
Ele respeita a nossa escolha mesmo sendo errada. Ele não força as pessoas a se conformarem com a sua vontade, mas cada pessoa precisa ter consciência das consequências que virão se essas escolhas forem erradas. Por isso que é interessante ter muito cuidado. Eu sempre cito um texto aqui de Cantares de Salomão, de Eclesiastes, que me chama aqui muito a atenção, que é Eclesiastes 11:9. Jovem, alegra-te na tua mocidade, sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude, segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Ou seja, faça o que você quiser. Saiba, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Então, é preciso termos esta consciência para que as decisões sejam pesadas, para que as decisões sejam pensadas. Nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências de nossas escolhas. Recusar a obediência significa caminhar para o caos. Estamos usando aqui o exemplo do trânsito. Está lá a placa dizendo, diminua a velocidade. Se você... eu faço... Tá bom. Você vai provocar um acidente, se matar, ferir pessoas. Como filho, você tem um dever de obedecer aos seus pais em tudo que é moralmente bom e que faz parte da responsabilidade estabelecida por Deus. Então, aquilo que é moralmente bom. Então, você está numa casa onde os pais não são crentes, e aí o pai diz para você, bebe aí, você não vai beber. Vai contra os seus valores. A desobediência traz consequências terríveis. Quantos filhos foram presos, sofreram acidentes, ou até morreram por não ouvirem o conselho dos pais? Por isso, aprenda o princípio da obediência. Quando aconteceu aquele acidente, aquele incêndio, na verdade, na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu nunca vou esquecer a reportagem com o chefe do Corpo de Bombeiros, lá da cidade. Na época ele tinha 2 filhas, 2 moças jovens, E estas meninas, naquela noite de domingo, elas se produziram, elas se vestiram, e por volta das 7, 7:30 da noite, elas desceram do seu quarto para sair em direção àquela boate. Mas quando elas passaram pela sala, o pai disse, vocês não vão hoje. Elas com certeza ficaram irritadas e voltaram para o quarto. Mas quando acordaram na segunda de manhã, elas viram que a obediência delas produziu vida para elas, pelo fato de terem obedecido. Então, muitos filhos estão sofrendo consequências e fazendo os seus pais sofrerem porque foram desobedientes. Enquanto você estiver debaixo da autoridade de seus pais, deve obedecer-lhes, mesmo quando adquirir maioridade. Eu costumo dizer que filhos inteligentes que usam a inteligência, eles não apenas obedecem os pais enquanto são pequenos, mas mesmo depois de crescidos, mesmo depois de casados, de ter toda a sua individualidade, a sua vida pessoal, dependendo da situação, eles vão procurar sempre a orientação e a bênção do pai e da mãe, principalmente de pais cristãos, tá bom? Porque são os primeiros para quem nós corremos na hora que surge um problema, uma situação complicada. Então é muito importante que os filhos aprendam a deixar que seus pais façam parte das suas vidas enquanto eles viverem. Princípios vitais em relação aos pais. Há pelo menos 3 princípios bíblicos que devem ser observados e praticados pelos filhos em relação aos pais. A obediência, o amor e a honra. Eles estão interligados, um não existe sem o outro. Tá? Então, primeiro você tem a obediência. O apóstolo Paulo mostra que a obediência aos pais é um mandamento. Então, mas por que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? Porque a Bíblia manda. Simples assim. A Bíblia manda. Portanto, pode-se dizer que a obediência é um princípio cristão para uma vida saudável, um princípio fundamental para uma vida cristã saudável, tá bom?
Então é muito importante isso, que os filhos se deixem guiar pelos seus pais. Com isso eles evitarão, não é? Se os pais são a sinalização de trânsito, os filhos que são obedientes, eles evitarão muitos transtornos, muitos acidentes, muitos problemas, muitos prejuízos. O amor é indispensável para alcançarmos o princípio da obediência. Sem ele é impossível alguém conseguir obedecer. Obedecer significa sujeitar-se às exigências ou às normas estabelecidas pelos nossos pais. Amar não é uma opção, é um mandamento. Quem é capaz de amar também é capaz de obedecer. Por isso, aprenda a amar e a praticar o amor. Amar é um mandamento. Por que eu tenho que obedecer meus pais? Porque é um mandamento. Por que eu tenho que amar meus pais? Porque amar é um mandamento. Amai-vos. Amar é mandamento. Não peça pais melhores, seja um filho melhor. A honra. Honrar aos pais é algo mais do que um mandamento. É uma demonstração de amor e fidelidade. Portanto, aprenda a dirigir-se aos seus pais gentilmente, sem grosseria ou sarcasmo. Ouça o que eles têm a lhe dizer. Um bom filho que honra seus pais é capaz de obedecer em tudo sem retrucar e não se opõe a ajudar nas tarefas do lar. Não é? Aqui em casa a meninada ajuda. A cozinha, limpar o quarto, a meninada ajuda. Por quê? Porque eu estou preparando eles para serem pessoas de honra. Tá bom? Portanto, quem obedece aos pais encontra o caminho da vida. Então, quem quer ser abençoado, honra pai e mãe, obedece pai e mãe. Quando eu olho Efésios 6, eu percebo em Efésios 6 que você tem ali uma promessa, mas quem está falando ali é Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida próspera sobre a terra. O compromisso ali não é simplesmente entre o filho e os seus pais, mas é entre os filhos e Deus. Filho que honra pai e mãe está cumprindo um princípio bíblico. Portanto, quem se compromete em garantir o seu futuro, os seus sonhos, o seu projeto, a prosperidade da sua vida é o próprio Deus. Por quê? Porque pai e mãe nem sempre podem realizar tudo o que você sonha, financiar os teus sonhos. Deus pode. Por isso, os filhos inteligentes que são, devem usar essa inteligência para obedecer pai e mãe. Sei que estamos vivendo um tempo em que muitos já não querem obedecer pai e mãe. Estamos vivendo um tempo em que os valores estão invertidos. Por isso que é princípio. Princípio não se negocia. Princípio é inegociável. Princípio não tem data de validade. Princípio não pode ser desprezado. Ok? Então, quem quebra princípios, quebra a cara. Quem cumpre princípios, colhe a bênção de Deus. Quem não cumpre, fica correndo atrás de bênção. Pensa nisso e que Deus abençoe você, Deus abençoe tua semana, tua casa, teus alunos, teu ministério, teus sonhos, projetos, a tua saúde. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula e não se esqueça, segunda, 13 de julho, 9 da noite, aqui no canal Denis Pereira Oficial. Treinando líderes, eu espero você. Deus abençoe. Alunos, todos os envolvidos.